Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, regula o Programa do Seguro-Desemprego, o abono salarial, institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei regula o Programa do Seguro-Desemprego e o abono de que tratam o inciso 2 do artigo 7, o inciso 4 do artigo 201 e o artigo 239 da Constituição Federal, bem como institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Do Programa de Seguro-Desemprego. Artigo 2º. O Programa do Seguro-Desemprego tem por finalidade, inciso 1, prover assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta, e ao trabalhador comprovadamente resgatado de regime de trabalho forçado ou da condição análoga à de escravo. Inciso 2. Auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do emprego, promovendo, para tanto, ações integradas de orientação e recolocação e qualificação profissional. Artigo 2º-A. Para efeito do disposto no inciso 2 do artigo 2º, fica instituída a Bolsa de Qualificação Profissional, a ser custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, a qual fará jus o trabalhador que estiver com o contrato de trabalho suspenso, em virtude de participação em curso ou programa de qualificação profissional, oferecido pelo empregador, em conformidade com o disposto em convenção ou acordo coletivo celebrado para este fim. Artigo 2º-C. O trabalhador que vier a ser identificado como submetido a regime de trabalho forçado ou reduzido à condição análoga à de escravo em decorrência de ação de fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, será dessa situação resgatado e terá direito à percepção de 3 parcelas de seguro-desemprego no valor de um salário mínimo cada, conforme o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Parágrafo 1º. O trabalhador resgatado nos termos do caput deste artigo será encaminhado pelo Ministério do Trabalho e Emprego para a qualificação profissional e recolocação no mercado de trabalho, por meio do Sistema Nacional de Emprego SINE, na forma estabelecida pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Parágrafo 2º. Caberá ao CODEFAT, por proposta do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, estabelecer os procedimentos necessários ao recebimento do benefício previsto no caput deste artigo, observados os respectivos limites de comprometimento dos recursos do FAT, ficando vedado ao mesmo trabalhador o recebimento do benefício, em circunstâncias similares, nos 12 meses seguintes à percepção da última parcela. Artigo 3º. Terá direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa que comprove, inciso 1, ter recebido salários de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela equiparada relativos a linha A, pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses imediatamente anteriores à data da dispensa, quando da primeira solicitação. A linha B, pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da segunda solicitação. A linha C, cada um dos 6 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando das demais solicitações. Inciso 3. Não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário
de prestação continuada previsto no regulamento dos benefícios da Previdência Social, excetuado o auxílio acidente e o auxílio suplementar previsto na Lei 6.367, bem como o abono de permanência em serviço previsto na Lei 5.890. Inciso 9. Não estar em gozo do auxílio-desemprego. Inciso 5. Não possuir renda própria de qualquer natureza suficiente à sua manutenção e de sua família. Inciso 6. Matrícula e frequência, quando aplicável, nos termos do regulamento em curso de formação inicial e continuada ou de qualificação profissional habilitado pelo Ministério da Educação, nos termos do artigo 18 da Lei 12.513, ofertado por meio de bolsa formação trabalhador concedida no âmbito do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, PRONATEC, instituído pela Lei 12.513, ou de vagas gratuitas na sede de educação profissional ou tecnológica. Parágrafo 1º. A União poderá condicionar o recebimento da assistência financeira do Programa de Seguro-Desemprego à comprovação da matrícula e da frequência do trabalhador segurado em curso de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, com carga horária mínima de 160 horas. Parágrafo 2º. O Poder Executivo regulará os critérios e requisitos para a concessão de assistência financeira do Programa de Seguro-Desemprego nos casos previstos no parágrafo 1º, considerando a disponibilidade de bolsas formação no âmbito do PRONATEC ou de vagas gratuitas na rede de educação profissional e tecnológica para cumprimento da condicionalidade pelos respectivos beneficiários. Parágrafo 3º. A oferta de bolsa para a formação dos trabalhadores de que trata este artigo considerará, entre outros critérios, a capacidade de oferta, a reincidência no recebimento do benefício, o nível de escolaridade e a faixa etária do trabalhador. Parágrafo 4º. O registro como microempreendedor individual, MEI, de que trata o artigo 18-A da Lei Complementar 123, de 19 de dezembro de 2006, não comprovará renda própria suficiente à manutenção da família, exceto se demonstrado na Declaração Anual Simplificada da Microempresa Individual. Artigo 3-A. A periodicidade, os valores, o cálculo do número de parcelas e os demais procedimentos operacionais de pagamento de bolsa de qualificação profissional, nos termos do artigo 2º-A desta lei, bem como os requisitos para habilitação, serão os mesmos adotados em relação ao benefício do seguro-desemprego, exceto quanto à dispensa sem justa causa. Artigo 4º. O benefício do seguro-desemprego será concedido ao trabalhador desempregado por período máximo variável de 3 a 5 meses, de forma contínua ou alternada, a cada período aquisitivo, contados da data de dispensa que deu origem à última habilitação, cuja duração será definida pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Parágrafo 1º. O benefício do seguro-desemprego poderá ser retomado a cada novo período aquisitivo, satisfeitas as condições arroladas nos incisos 1, 3 e 4 e 5 do caput do artigo 3º. Parágrafo 2º. A determinação do período máximo mencionado no caput observará a seguinte relação entre o número de parcelas mensais do benefício do seguro-desemprego e o tempo de serviço do trabalhador aos 36 meses que antecederem a data de dispensa que originou o requerimento do seguro-desemprego,
vedado o computo dos vínculos empregatícios utilizados em períodos aquisitivos anteriores. Inciso 1. Para a primeira solicitação, alínea A, 4 parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, no mínimo 12 meses e no máximo 23 meses no período de referência, ou 5 parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de no máximo 24 meses no período de referência. Inciso 2. Para a segunda solicitação, alínea A, 3 parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada, no mínimo 9 meses e no máximo 11 meses no período de referência. Alínea B, 4 parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de no mínimo 12 meses e no máximo 23 meses no período de referência. A linha C, 5 parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de no máximo 24 meses ao período de referência. Inciso 3. A partir da terceira solicitação, a linha A, 3 parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de no mínimo 6 meses e no máximo 11 meses no período de referência. A linha B, 4 parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de no mínimo 12 meses e no máximo 23 meses no período de referência. A linha C, 5 parcelas, se o trabalhador comprovar vínculo empregatício com pessoa jurídica ou pessoa física a ela equiparada de no mínimo 24 meses e no período de referência. Parágrafo 3º. A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos do parágrafo 2º. Parágrafo 4º. Nos casos em que o cálculo da parcela do seguro-desemprego resultar em valores decimais, o valor a ser pago deverá ser arredondado para a unidade inteira imediatamente superior. Parágrafo 5º. O período máximo de que trata o caput poderá ser excepcionalmente prolongado por até 2 meses para grupos específicos de segurados a critério do CODEFAT, desde que o gasto adicional representado por este prolongamento não ultrapasse em cada semestre 10% do montante da reserva mínima de liquidez de que trata o parágrafo 2º do artigo 9 da Lei 8.019. Parágrafo 6º. Na hipótese do prolongamento do período máximo de percepção do benefício do seguro-desemprego, o CODEFAT observará, entre outras variáveis, a evolução geográfica e setorial das taxas de desemprego no país e o tempo médio de desemprego de grupos específicos de trabalhadores. Parágrafo 7º. O CODEFAT observará as estatísticas do mercado de trabalho, inclusive o tempo médio de permanência no emprego, por setor, e recomendará ao Ministro de Estado do Trabalho e Emprego a adoção de políticas públicas que julgar adequadas à mitigação da alta rotatividade do emprego.